Muito boa noite a todas e todos e todes que estão conosco. Eu agradeço a Liga de Psicanálise pelo convite, especialmente a Rosilene, que entrou em contato comigo e sempre foi tão gentil e carinhosa. E para mim é um prazer estar aqui, é uma honra poder conversar com vocês. Agradeço a apresentação que a Rosilene fez de mim, um pouco da minha trajetória. Eu vou então apresentar alguns elementos, alguns aspectos do que mais me chamou a atenção nessa pequena, grande obra, como disse a Rosilene, né? A minha versão é essa aqui, ela é uma versão ainda da Nova Fronteira, que é antes dos direitos das obras do Thomas Mann terem sido passados para a Companhia das Letras, mas a tradução espero que seja a mesma, que é a do Herbert Caro, que é talvez o maior tradutor de Thomas Mann para a língua portuguesa no Brasil. Traduziu também, só para dar um outro exemplo, A Montanha Mágica, né? Então, isso já é só um sinal assim, da sua importância nesse âmbito da tradução. Então eu vou me permitir ler um texto aqui, nesse momento. Esse texto, eu já ensaiei ele, então ele deve durar 35 minutos de leitura. E após isso, eu espero que a gente possa conversar sobre o que surgiu para vocês na leitura do livro, caso tenham lido, ou eventualmente a partir da minha fala, caso tenham achado algo interessante nela. Então, começo desde já esse texto que é um ensaio sobre as cabeças trocadas de Thomas Mann, e o título é Subjetividade, Dilaceramento e Narratividade. 1. A história de Sita, a das belas cadeiras, jovem que foi abalroada em sua íntima constituição pela fantástica história das cabeças trocadas, envolve o narrador que a conta no emaranhado sangrento de sua natureza inquietante, até o ponto no qual quase se requer mais coragem para relatar tal história do que para ouvi-la, como afirma, temeroso, o narrador. Essa fábula de tez indiana, a respeito da identidade e do jogo de espelhos em que vivemos, sob uma secreta e nobre agonia, tal como a narrada, toma em todas as suas palavras o cheiro da decomposição que provém do seu tempo. O rompimento da superfície convencional do ser, sob a tônica do entusiasmo e no empenho da totalidade, esgotado o ar do possível, expõe os fatos embebidos de sangue e perturbadores, dos quais vertem os sulcos românticos dessa obra na era das catástrofes, que Thomas Mann escreveu em 1940. Em Cabeças Trocadas, o narrador onisciente apenas até os limites da consciência individual rompe com a sua pretensão de bastar-se a si e, diante da desintegração da identidade da experiência, encontra-se de antemão constrangido à ficção do relato. Entrelaçado, tal como num labirinto, a composição profunda do problema do ser humano, com o quiprocó do interior e do exterior, com a confusa racionalização objetivamente encobridora do ter e do ser, com a morte e a diferença submetidas aos costumes mentais da identidade mortal, e narrando uma história que exige muito da força espiritual do auditório, diante dos destroços do ente, o narrador, pelo curso inquieto e pelos meandros ilimitados de sua linguagem, garante desde o início as suas palavras num encadeamento segundo o qual elas só serão audíveis em compasso com a disposição daqueles a quem foi dado escutá-las. Mas a fascinação das palavras, desde sempre em operação na narrativa, tem um condão de rasgar o tecido dos acontecimentos habituais e a sucessão dos dias, e exige, por isso, a coragem para manter-se aquém da resolução dos antagonismos, acerca dos quais, entretanto, elas já não podem escapar. E é através da coragem, essa firmeza do narrador, que ele destrói no leitor a tranquilidade contemplativa diante da coisa lida. Digo isso parafraseando Theodor Adorno.
Naquela época em que a memória se originava na alma dos homens, assim como a taça do sacrifício lentamente se enche de sangue ou de inebriantes poções, Nanda e Shridaman privaram entre si uma íntima amizade. Um tinha 18 anos e o outro contava com 21. Ambos, cada qual no seu dia, haviam sido cingidos com o cordão sagrado e acolhidos na comunidade dos que nasceram 2 vezes. E, igualmente, sob a bênção de um sábio itinerante, iniciado na fala da deusa e incapaz de proferir palavras erradas, a sua amizade estava literalmente baseada na confusão entre o eu e o meu. Essa amizade rompe com a pretensão do eu bastar-se a si mesmo, porque, a bem dizer, um desejava do outro a sua qualidade, a sua distinção. As diferenças de seus sentimentos relativos ao eu e ao meu, posso dizer, foi o elo cabal da sua amizade. Os de um ansiavam pelo do outro. E, como sabe o narrador, da composição nasce a inquietude origina o assombro, do assombro provém a admiração, e esta, finalmente, produz o desejo de troca e união. Etad vai tad. Isto é aquilo. Consequência logicamente deduzida e disposta ironicamente na novela, através de pontuais debates acerca do ser. Debates que respondem às profissões de fé de seus contemporâneos e ao próprio mito do esclarecimento, não chocado pela percepção concreta da sua culminância. Mas uma estranha resposta. Uma história ancorada na literatura védica e no exotismo que a Índia representa. Nesse sentido, a comparação da qual nasceu a inquietude foi provocada pela diversidade, e esta, por sua vez, causada por uma individualização, que sempre é, enfim, criada com a encarnação. Thomas Mann parodia com a troca das cabeças não apenas o positivismo lógico, o encadeamento causal dos adventos, como se fossem ocorrências neutras e conectadas sem assombro, e também o que em sua cultura aparece como ocultismo, ou mesmo espiritismo, mas principalmente parodia o princípio geral da dominação, o encanto da natureza dominada, sob o qual se prolonga historicamente a opressão contra o não idêntico. Em Cabeças Trocadas, o esquema sob o qual as personagens Shridaman e Nanda se instituem de certa forma desde o nascimento, que os abriga e os difere, e que não estanca com a morte, respeita em seus interstícios narrativos a compreensão e a pressuposição de que a força compulsiva da identidade se apresenta por meio da abstrata comensurabilidade e da apropriação do não idêntico. E respeita também a pressuposição de que a identidade é algo à parte do corpo, o que se dá sob a rubrica do conhecimento védico, segundo o qual a alma espiritual se apõe ao corpo como uma vestimenta que jamais se identifica com a identidade de si. Ali, a lei geral da troca é modus. Nessa novela, a mistura de duas tradições aparentemente opostas se encontra sob uma linguagem comum que nos fala em nome de alguma coisa. As consequências históricas imiscuídas ao mito do esclarecimento são trazidas à tona num corpo que se movimenta em nome de si, mas que consigo não se identifica, segundo a difusão do conhecimento védico. Nesse ínterim, logo opera uma dialética de preciso corte, a qual resiste a outra tradição. Vencida, contudo, deixa antever algo que inevitavelmente se perde. Convencida pela palavra, acolhida, por assim dizer, e fatidicamente transformada em uma só coisa com o que enuncia. Assim, o binarismo da oposição ocidental, por exemplo, entre mente e corpo, ao mesmo tempo em que serve de pretexto para o vínculo espiritual entre o Ocidente e o outro, se vê representado com a representação do outro, e mesmo fantasticamente, em trajes e com sotaque diferente, o narrador estende-se sobre os corpos e guarda-os. Mas esse movimento perpassa subliminarmente a narrativa. No seio da amizade de Nanda e Shridaman, por exemplo, o acolhimento contemplativo do espírito faz tremer as barrigas dos rivais. É o que acontece no momento nodal, em que expõem ao outro, opostamente, as suas consciências e encontram nele apaziguamento. Quer dizer, ao passo que discutiam e aventavam suas próprias relações com o sagrado, elaborando-as, alguma coisa, pois, ocorreu em suas barrigas. Algo se instalou entre as vibrações ali iniciadas e o soluço não levado a cabo. A duplicidade aqui é quase uma cumplicidade.
Acolhidos na comunidade dos que nasceram 2 vezes, os amigos inseparáveis, contudo, entre si, não formavam uma unidade. Nanda, a quem coube a mecha do bezerro da boa sorte, ferreiro e pastor de gado, como seu pai, era principalmente musculoso, cujo belo corpo ungia com óleo de mostarda, e não podia aceitar as ofertas de conciliação de Sheridaman, promovidas sob a alienação, quando este devaneava, apartado do incessante turbilhão da vida. E Sheridaman, comerciante, filho de comerciante, descendia de uma estirpe de brahmanes e era versado nos Vedas, cuja palavra significa livro do conhecimento. Ele se afirmava capaz de alcançar a paz pela percepção. O fascínio inexplicável que exerciam um sobre o outro, reciprocamente, por meio do reconhecimento da diversidade e pelo desejo de tomá-la e identificá-la a si, retornava suas compreensões de tal modo que eram um para o outro semelhante a ídolos, confundido, se não perdendo, o sentimento da delimitação individual, o que aparecia muitas vezes em suas pequenas troças e xistes, em que rivalizavam, e mais visivelmente quando espiavam um no outro justamente aquilo que os tornava diferentes. Em ambos, o sentimento do eu e do meu entediava-se de si próprio. Mas só até o momento em que a desintegração de si deixou sem ar o tédio que dirigia as comparações e os desejos de troca, e esta pôde realizar-se efetivamente e de forma cabal. O curso das aventuras que correm até a desventura que constrange o narrador pode ser percebido através da acomodação dos corpos sobre a ambiguidade, sobre as ilusões da existência. A desorientação de seus recônditos íntimos e as exigências provindas desde a intimidade de suas vidas fisiológicas, lá onde o mais próprio é o mais estranho e impessoal, confundem-se com a interioridade de uma zona de desconhecimento, enquanto esta parece não totalmente lhes pertencer. Mas, entre o desprendimento de si, que é a consequência fatídica dos desejos de troca cultivados pelos amigos, e a reunião heterofágica, segundo a qual a individuação reforma um todo, sob gemidos e suspiros, e à custa de indomáveis sacrifícios, em decorrência não de uma solidariedade, mas de interesses antagônicos que aspiram a realizar o absoluto na identidade, tal como se configura progressivamente, graças à alienação sobre camadas profundas, a integração da sociedade ocidental e as evidências da sua desintegração, oculta-se a obsessão lógica que norteia o pensamento ocidental, ainda imensamente impressionado com as possibilidades de triunfo. Assim, a história de Sita, que é em verdade a história de Sheridaman e Nanda, principalmente, da sua cumplicidade, da sua irmandade, até os limites em que os seus corpos podem aceitar, traz à tona, num dos pontos cristais da sua articulação, uma camada sutil, através da qual a anêmica boa consciência encontra-se presa, atada, com ambas as mãos, na engrenagem da coisificação social, a qual a novela se refere parodicamente. As dualidades aqui são inúmeras. Aliás, como também o são na história da filosofia, na qual se articulam problemas fundamentais, como o sensível e o racional, a alma e o corpo, finito e infinito, por exemplo. Dualidades, oposições que remetem sempre ao mesmo problema interior que as gera, a questão da não unidade, da diferença da realidade com relação a si mesmo. Mas o deslumbramento com os poderes do Logos, até o momento em que isto é aquilo, carrega, por assim dizer, o cheiro e a impureza do corpo em decomposição, para usar as palavras de Edgar Morin, tal como escritas em seu livro O Homem e a Morte, o peso oco que resta da decomposição fática do sujeito, depois que o instante da morte passou. O cisco no olho que incomoda sempre a filosofia, que não admite estar imiscuída internamente à vida danificada, assombrada pela onipotência do pensamento. Ora, o momento em que o outro é já o mesmo, em que isto é aquilo, logicamente deduzido, torna idêntica a forma à sentença para vivê-lo realmente, para correspondê-lo, cortando, a priori, a possibilidade da diferença, que se degrada em mera nuance no interior da homogeneidade, digo, parafraseando Adorno, no movimento de mera repetição, tal como aquele em que estavam apresados os amigos inseparáveis. Devido à sua transformação em membro inominado de uma sociedade num todo, atada, conforme o modelo do ato de troca,
O ocaso do indivíduo apresenta-se sob o primado da identidade e sob o projeto hegemonicamente endossado de aniquilação da alteridade, que se estrutura em torno da diferença desde os tempos mais remotos. Mas a redução da alteridade à inofensibilidade triunfa à custa daquela, e encontra-se por meio do esclarecimento. O mito se reconhece frente ao escândalo do indiferenciado. Seria pertinente perguntar, nesse sentido, caso a predominância da angústia frente à situação anímica que se escancara não tivesse jurado fidelidade ao esquema que mantém apaziguada e quieta a sociedade atual, se diante de um acontecimento infinitamente maior do que a capacidade do ser humano representá-lo, e mesmo de suportá-lo, em toda a sua abstração, como no caso do encontro com o terrível, por exemplo, se conviria a esse respeito falar de quietude acolhedora. Essa é uma das perguntas com as quais teve que se deparar o narrador das Cabeças Trocadas. O debate que opõe nesse sentido Sheridaman e Nanda, antes mesmo de terem se deparado com a formosura deslumbrante do corpo de Sita, faz vibrar em comoção recíproca um pedaço do mundo interior de ambos, de onde brotam imagens arcaicas dessa divergência. Na linda primavera ressonante do vozerio dos pássaros, Nanda e Sheridaman empreenderam juntos e a pé uma viagem pelo país, cada um pelos seus próprios motivos. Certo dia, ao chegarem a um sítio de banhos rituais, pertencente a Kali, mãe de todos os mundos e seres, partilharam fraternalmente as refeições, após repartirem meio a meio as provisões da viagem que cada um havia trazido. No ar, notava-se o olor fresco e todavia cálido da vegetação, afirmou o narrador. De barriga cheia e enormemente satisfeito com a situação em que se encontrava após o banho ritual e a refeição, Sheridaman disse confiante em suas lições védicas. Aqui, parecemos estar mais além das 6 ondas da fome e da sede, da velhice e da morte, das mágoas e das ilusões. Em toda parte reina uma paz descomunal. É como se tivéssemos sido apartados do turbilhão da vida. Ora, diante de uma tal oferta de conciliação, como a que se deparou frente à realidade, tal como esta se apresentava, o espírito de Sheridaman se viu transportado para o centro do repouso, onde, enfim, seria possível respirar. Tão restrita é a sua disposição cotidiana frente à vida. Escuta só, que quietude acolhedora, ele completou. Contudo, após escutá-lo, Nanda não se conteve quieto. A sua contestação tocou exatamente na disposição de espírito que aqui, enfim, mostrava os tão diferentes, ainda que polida e posteriormente acolhida e tornada inofensiva pelo melhor amigo. Onde quer que haja um pouquinho de quietude acolhedora, como por exemplo neste lugar, logo te deixas iludir pela aparente paz, distancias-te, devaneando, das 6 ondas da fome e da sede, e pensa encontrar-te no centro imóvel do redemoinho, disse Nanda, trazendo à tona o fato de que, em toda essa calma confortável e harmônica do espírito em que se encontrava o amigo, muita coisa precisaria e mesmo exigiria ser escutada, e que isso revelava, pois, contra as elucubrações abstratas a respeito do tempo, que precisamente nele há um turbilhão, e que as sensações de Sheridaman, meramente contemplativas, não passavam de ilusões, segundo as quais, justamente, está erigida a construção do todo social no qual se encontram, e que, igualmente, os mantém separados. Sheridaman, por sua vez, arauto do verdadeiro conhecimento do ser e da pronúncia correta das palavras, manteve, sob o seu arranjo, o turbilhão. Por meio do esquematismo segundo o qual preservava a si mesmo do choque, que impelia irresistivelmente da realidade, identificando-a desde um ponto determinado de antemão e alienando-se, ele propôs uma resolução lógica, o que, entretanto, não poderia ser logicamente determinável, o nirvana, dada a incomensurabilidade daquilo que dispersaria sobre o corpo os fragmentos do infinito, que relampejam, mas dos quais só se pode falar em negações. A percepção da paz, nesse caso, é abstraída da realidade, a qual precisaria urgentemente acontecer. É como se Sheridaman assinasse seus próprios acordos de paz, antes que experimentasse o pó e as cinzas da guerra, posso dizer, parafraseando agora Franz Rosenzweig. Ainda que a imagem da paz não seja a paz mesma, como sabe Sheridaman, para alcançá-la e experimentar a fortuna, é preciso que uma imagem maia te ofereça os meios. E é por esses meandros que, nessa novela, nesse novelo, caminha-se por sobre a inquietude do fato da diferença. Dois. Para Maurice Blanchot, metaforicamente,
Os esforços que fazemos para isolar, teoricamente, o ponto em que o escândalo nos atinge assemelham-se ao trabalho dos glóbulos para renovar a ferida. No caso dos fluxos sanguíneos que transcorreram entre as veias dos amigos Shridaman e Nanda, o estreito limite entre padecer a desarticulação e o trabalho para restituir-se, rearticular-se, respeita um vínculo com a situação estética na qual está construída a narrativa. Os esforços para aprender, para recolher no berço aconchegante e neutralizador da diferença, berço neutralizador do escândalo, a qual se submetem um diante do outro e, por isso, cooptando o outro injustificadamente por meio desse movimento, os esforços apaziguadores que culminaram historicamente na perda da aura que imantava a obra de arte antes da era da sua reprodutibilidade técnica, nos termos que escreveu Benjamin, expõe, na novela sobre a fungibilidade das cabeças, as suas consciências históricas, segundo o tom fantástico e um instante de silêncio do narrador, a cuja tensão a narrativa é elevada. Mas os esforços para aconchegar os fluxos que transcorrem entre os dois, premiados e contaminados um com o sangue do outro, lograram digeri-los. Apesar da diferença das forças que restavam em oposição a tal identificação, subsidiada pela compreensão conciliadora da realidade, eles eram, por assim dizer, esforços de digestão. Ainda assim, produzindo um ruído estalante, a atração entre as cabeças e os troncos no momento da reunião definitiva dos opostos não foi tão forte e intensa quanto seria o esperado, afiar-se ao menos no que se poderia depreender das palavras da Devi. Os esforços empreendidos para devolver aos corpos as suas cabeças, para assim restituí-los à vida com a mesma força implacável que os destruiu, assemelham-se aos variados esforços teóricos, muito bem polidos pela linguagem filosófica do ser e sob as suas exigências. Mas o ponto em que o escândalo da troca atinge o limite, a consciência ambígua em que, entre mentes, a verdade da narrativa expõe-se à percepção das culminâncias históricas e depõe as últimas pretensões filosóficas da totalidade, são como espelhos escatológicos do contemporâneo. A vitalidade moribunda da cultura ocidental e o caráter mortal do pensamento que ecoa na novela As Cabeças Trocadas estendem-se até a teoria do conhecimento, regida pela separação entre sujeito e objeto. E o ser humano, enclausurado tal como uma pedra à fungibilidade universal, só abstratamente, em seus espaços de manobra, pode esquivar-se, preservando-se do escândalo em que participa como personagem principal, oferecido em espetáculo para si mesmo. Inapreensível a teorização, o próprio do escândalo é não deixar incólume, não poder preservar-se a si perante ele, e pois, não obstante as defesas e os mecanismos que venham a ser erigidos para renovar a ferida, ainda que estes corpos sejam restaurados, rearticulados, algo permanece, conforme escreveu Blanchot, o corpo se restabelece, mas a experiência do sofrimento permanece. Imbricada a dissolução do homem no ser que o tenta e no qual entra, digo agora, dialogando com Emmanuel Levinas. O dilaceramento do eu no âmago das perspectivas que anseiam em que ensejam a resolução das contingências temporais, o dilaceramento levado ao motivo da paródia de Thomas Mann nessa narrativa, e espelho através do qual podemos vislumbrar a ironia desse narrador, encontra-se desde o início intricado com o problema da morte, que, como notou Otto Rank em seu trabalho sobre o duplo, ameaça constantemente a personalidade. Segundo Northrop Frye, escrevendo sobre mito, ficção e deslocamento, a literatura é, em grande parte, uma arte de analogias enganadoras e de identidades equivocadas. Argumento que nos permite dialogar com Tsveta Todorov, quando, ao escrever sobre narrativa fantástica, pontuou que, num mundo que é bem o nosso, tal como o conhecemos, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mundo familiar. Há, pois, desde logo, um abismo à margem do qual estão abeirados os terríveis espectros do eu, em profundo desespero de ser e de encontrar o outrem, parafraseando Otto Rank, sob a forma concreta de incômodo intruso. Sem desfazer de suas próprias imagens mentais, o elo que a imagem do outro proporcionava a cada um dos amigos, a situação em que se encontrava o Shridaman e Nanda era totalmente enervante, e bem poderia ser chamada de experiência dos limites, tendo em vista a nua exposição e o precário equilíbrio que subsiste no interior da linguagem incomum de ambos, e no âmago da designação a qual foram submetidos a partir do transtorno cabal de uma situação só aparentemente estável.
A exibição daquilo que tem um condão de tocar nos restos de atividade psíquica animista e estimular a sua manifestação inquietante através da narrativa, como escreveu Sigmund Freud, não precisa submeter-se ao teste de realidade. O inquietante, que deveria permanecer secreto, mas apareceu nessa ficção, respeita ainda assim, junto à realidade própria da narrativa, especialmente devido à posição constrangida do narrador, a necessidade, como exigia Freud, de um conflito de julgamento sobre a possibilidade de aquilo superado e não mais digno de fé ser mesmo real. Nesse sentido, em toda a sua construção narrativa, essa obra protesta contra o critério realista da existência, contra o pensamento da identidade que protege a dicotomia imperante e caracteriza a consciência coisificada na época da impotência subjetiva. Ela apresenta-se parodicamente como representação do mistério moderno, como reduplicação do ser e, assim, como para-ontologia, que, conforme escreveu George Agamben, expressa a impossibilidade da língua alcançar a coisa e da coisa encontrar seu nome. E faz isso a partir de uma construção narrativa fantástica, que não se harmoniza ingenuamente com o século XX, do qual provém, exigindo da sua temporalidade própria o recolhimento de toda ambiguidade junto à estranheza, da qual não poderá jamais se recuperar. Ali, locus onde o essencial permanece obscuro e o presente permanece fora do presente, e onde esvanece toda a possibilidade de uma presença segura, Thomas Mann estabeleceu um espaço no qual a literatura encontrou mais uma vez o lugar da relação nua, lugar que exigia Blanchot, e por meio do qual introduziu um permanente sequestro. 3. Em certa ocasião, encontraram-se os amigos desorientados no que diz respeito às suas direções. Eles percorriam a passeio uma curta viagem até os progenitores de Sita, que nesta altura da novela havia casado com Sheridan, mas não tirava os olhos nem mesmo os pensamentos sobre o corpo de Nanda. Durante o trajeto, ocorreu deles se perderem, desnortearem-se. Mas, tendo em vista o caráter fantástico da narrativa, não é possível definirmos exatamente se tal situação foi levada a cabo pelo mero acaso, ou se foi de fato a sinistra e tenebrosa deusa Durga quem os conduziu, por meio desses meandros, ao seu próprio santuário. Aconteceu assim, de se encontrarem aos seus pés, diante de seu templo, e Sheridan, obedecendo ao impulso de seu coração, manifestou o desejo de apear-se e prestar homenagem à deusa. Assim o fez, entrando no ventre maternal dessa caverna, e dizendo aos companheiros que voltaria muito em breve. Desceu da carroça e subiu os degraus do templo, enquanto Nanda, que até aqui guiava o veículo e mantinha-se voltado para a parelha, e Sita, que se sentara atrás deste, deveriam aguardá-lo. O que decorreu com Sheridan após cravar os olhos no rosto feroz e implacável daquela que exige sacrifícios e traz consigo a morte enquanto confere a vida, não pode ser aceito como uma ocorrência normal, como sabe o narrador. A cada momento crescia em si o horror e monstruosos tremores, frios e quentes, sacudiam-no um após o outro, impeliam-no a um ato extremo. E assim, após proferir algumas palavras obscuras, Sheridan ergueu a espada do chão oferecida pelo templo e decepou a própria cabeça. Isso foi dito rapidamente, e não menos rapidamente foi feito. A autodegolação, por mais exemplos que dela se narrem, é um ato quase irrealizável, escreveu o narrador. Mas basta dizer que para tal empreendimento foi necessária a reunião assombrosa de todas as forças vitais com abissal arrebatamento. Logicamente, Sheridan já não podia voltar junto aos amigos, que continuavam esperando, emudecidos, até que Nanda quebrou o gelo e interpelou Sita, sem referir seu nome. Decidido a trazer de volta seu amigo tão íntimo, Nanda desceu da carroça e adentrou o santuário, onde topou, sob um grito mudo nos lábios, com o semblante de Sheridan, a cabeça separada do tronco e todo o sangue jorrando pelos veios do templo. Era esse o pavoroso espetáculo que se descortinava no chão, e que Nanda não podia suportar. Mas como alguém tão mirrado conseguiria força suficiente para separar por completo a cabeça do corpo? Que deve ter passado pelo seu íntimo para tornar-te capaz disso? Que dança de sacrifício não terão executado em teu peito, de mãos dadas, a generosidade e o desespero para induzir-te à imolação? Interrogava-se Nanda sobre o amigo dividido em duas partes, e afirmando, mais uma vez, que não tencionava sobreviver apartado dele, bem como que não haveria razões suficientes e capazes de explicar a sua própria sobrevida após a catástrofe a qual estava já submetido.
mas também com medo de ter seu próprio nome conspurcado entre os seus, diante da evidente cobiça amorosa que estava metido com a mulher do amigo, Nanda executou com seus braços musculosos a sentença que lhe cabia e caiu atravessado sobre o amigo, enquanto a sua cabeça também rolava para junto da cabeça daquele. Também o sangue de Nanda jorrava inicialmente aos borbolhões, com grande violência, para em seguida escorrer devagar pelos sulcos rumo à boca da cova, contou corajosamente o narrador. A agitação de Sita pela ausência de ambos junto a si jamais lograria suscitar nela o que ali deveras havia ocorrido, mesmo que no seu íntimo, em regiões muito profundas, talvez se originasse a suspeita de algo horroroso. Com isso, a bela Sita desceu do carro. Não respirara nem 50 vezes e já se lhe deparava o mais horroroso espetáculo. Não suportou a visão e desmaiou, estatelada. Mas o espetáculo horroroso tinha tempo suficiente para aguardar, como escreveu ironicamente o narrador, e continuou inalterado até que a desafortunada mulher voltou a si, levantando as mais diversas especulações sobre o acontecido, todas as quais a envolviam sobremaneira no bojo da catástrofe, reclamando aos deuses e às deusas acerca daquela mútua façanha cometida sob o jugo de uma só espada. Sita decidiu, então, seguir também o caminho do suicídio, escolhido pelos amigos irmãos, e só não logrou êxito ao enforcar-se porque, como uma espécie de deusa ex-máquina, foi interpelada pela voz da inacessível deusa Durga Devi, a própria mãe do mundo. Empreenderam entre si uma dura e sarcástica conversa, ao cabo da qual, após as mais íntimas exposições de Sita, a deusa informou que não se dispunha a aceitar o sangue de ambos e ficar com essa oferenda. A partir daí, a compreensível excitação de Sita, tremendo de febril nervosismo, tomou conta do isolamento no qual ela se encontrava submetida ao regozijo cego de suas próprias fantasias. Com a ajuda da deusa e proferindo as palavras corretas, abençoadas também pelo jugo da espada, e as cabeças foram fixadas nos lugares, sem sinais nem cicatrizes. E, ao esforço do narrador, daí em diante, mistura-se a confusão provocada pelos cortes radicais das cabeças e pela sua reunião, ambos só empreendidos com a ajuda da deusa. Mas os corpos restabelecidos firmemente como as personagens centrais da narrativa retornam à linguagem do narrador como tensão. São os ecos de uma corporeidade pensada separadamente da posição de seus próprios pensamentos precisariam assumir frente aos seus corpos. Ao se levantarem, os jovens à frente de Sita, olharam-se e, fazendo isso, enxergaram no outro o corpo que lhes pertencera. Assim, para olharem a si próprios, deveriam ter olhado um para o outro. Tal era a natureza da restauração. As cabeças dos jovens inseparáveis tinham sido trocadas. E, enfim, o esposo e o amigo ressurgiam diante de Sita. Não como seres que tinham sido, mas sim misturados, contou o narrador. 4. Lembro das palavras de Ricardo Tin, para quem a mutabilidade que caracteriza a história é, na verdade, desembocadouro do incontrolável e, portanto, um escândalo para qualquer constelação bem arranjada. A julgar pela cabeça, será necessário dizer que Sheridan, uma vez em posse do corpo que lhe era alheio, chegando agora a ser o seu, cessou de desejar no outro o que não lhe pertencia, e admirava apenas a si próprio com os pulsos do outro. Por outro lado, Nanda, que dizia não se considerar admirado pela intensa atração que os corpos opostos provocaram entre si quando foram juntados, dada a evidência da amizade que os ligava, reivindicou para o corpo que lhe coube os direitos matrimoniais junto à bela Sita. Trata de raciocinar com a tua cabeça, Nanda, gritou então Sheridan, que se julgava o mais feliz dos homens. Mas, afinal, quem é Doravante Nanda e quem é, por sua vez, Sheridan? Para Nanda, que sempre cultivou com vigor seu corpo, é negável que esta é a coisa principal do indivíduo, sendo, aliás, o corpo e não a cabeça que gera os filhos. A julgar assim pelo corpo, o esposo de Sita é quem carrega doravante a cabeça de Nanda. Mas o que vale um indivíduo, o corpo ou a cabeça? E não é notório, contudo, o equívoco dos termos, aos quais estão mediados reciprocamente por uma falsa separação, Nanda e Sheridan? Pois, em todas as suas fendas, o outro pelo qual eu sofro, usando mais uma vez termos de Levinas, e pelo qual se encontram abismados Nanda e Sheridan, consubstancia-se literalmente na duplicidade que projetam e da qual em vão pretendem se libertar.
imergidos e impelidos ao redor da roda do ser, e sem condições de decidir sobre o futuro das suas desventuras, principalmente a respeito de quem é quem e de qual corpo dormirá doravante com Sita, os três decidiram submeter-se ao julgamento de um asceta experimentado em matéria de autodomínio, que através de operações lógicas e autocontroladas, como era de se esperar, empreendeu um raciocínio silogístico, que resolveu finalmente pela cabeça. Esposo é quem dele a cabeça tem. Mas a débil consciência de si no limiar do corpo, que se restabelece, não forma unidade com o refluxo do sangue ao longo das veias. E como definhavam lentamente até o fim da novela as expectativas de um acordo último que superasse a duplicidade, e mesmo a triplicidade da situação em que se encontravam, sem conseguir libertar-se da carapaça dentro da qual, em vão, se revolviam, sob a desagregação da identidade, da experiência, e sem o apaziguamento da consciência das suas debilidades, o narrador, pois, propôs um desfecho trágico para a narrativa. Narra-se o que é demasiadamente real para não arruinar as condições da realidade comedida que é a nossa, escreveu Blanchot. O reencontro consigo não se verifica, escreveu Levinas. E o fato de que, recoberto de cinzas, o narrador encaminha a narrativa para o futuro, para a história de Zamadi, o filho de Sita e dos amigos, cuja debilidade ocular, nas vistas, portanto, absolutamente não se lhe tornou desvantagem na vida, quero dizer, que o narrador não tenha dado por encerrada a tarefa de narrar, portanto, provoca subrepeticiamente exceções a si mesmo, porque a sua exigência tornou-se ela excessiva. Aquilo com o que não se depara diante dos limites da representação abre-se ao combate extremo a respeito do que sustenta a vida, a multiplicidade originante. O choque, a perplexidade diante da alteridade radical da morte sustenta dialeticamente a exceção. E a narrativa provoca exceções ao estado de exceção, ao mundo em que vivemos, mundo que é como é, resignado, administrado, encantado. A paródia da troca, que antecede e sucede o corte, o abismo narrativo, intervala a abstração de si e a suspensão da vida a que estamos submetidos no seio da cultura ocidental, e assim expõe os limites da corporeidade e da narratividade. Muito obrigado pela paciência.